Paz do Senhor, irmãos. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Seja bem-vindo mais uma vez ao seu canal Comando Meteu a Porta do Céu. Você que é inscrito, que Deus te abençoe, te faça prosperar muitíssimo. Que você possa estar nos ajudando sempre nesse trabalho, nessa batalha, nessa luta para o bem do reino de Deus e para que Jesus Cristo seja glorificado. Esse é o objetivo desse trabalho. Esse é o nosso objetivo, essa é a nossa intenção. É o nosso maior desejo ver Jesus glorificado através de você e da sua família. Deus te abençoe, meu irmão. Obrigado por fazer parte desse trabalho conosco, viu? Muita saúde, muita paz, muita alegria. Que Deus possa abrir as portas para você em todos os sentidos, em todas as áreas. Possa trazer a paz para você e para a tua família. Nós vamos meditar na Palavra de Deus nessa noite. É uma live onde nós vamos falar das grandezas de Deus, declarar a bondade e a misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para conosco. Toda a vontade de Deus para conosco, como filhos de Deus, como evangélicos, como cristãos evangélicos, é essa: anunciar o seu reino. Falar a sua palavra é o principal ponto da glorificação a Deus nas nossas vidas. Então, abre comigo aí no capítulo de número 1, livro de Deuteronômio. Nós vamos ver aqui leis dadas por Deus aos filhos de Israel, para que os filhos de Israel pudessem ser bem-sucedidos na terra e prosperar e ter comunhão com Deus. Eu sempre tenho dito e vou dizer sempre: um Deus sem lei não é Deus coisa nenhuma. Uma nação que tem as leis corrompidas, principalmente pela liderança política e por outras lideranças, autoridades, esse país não vai para frente. Ele fica como caranguejo, indo para frente e para frente e para trás, e não sai do lugar. Exceto que o caranguejo ainda sai, viu? A aranha caranguejeira ainda sai do lugar, né? Mas quando você chega perto dela, ela volta para trás. Já viu ela andando de costas? O Brasil é assim. Anda, daqui a pouco volta tudo para trás de costas. Por quê? Porque não obedece leis. Quem? Principalmente a liderança. Então, não tem como ir para frente. Não tem como Deus progredir. Não tem como Deus prosperar. Por mais que clame a Deus, quem vai ficar no comando é o Deus desse século, que não é Deus Todo-Poderoso, que não é o Criador de todas as coisas. Por isso nós devemos atentar para o que Ele diz, para que Ele seja glorificado e nós possamos ver a nossa nação bem-sucedida, o povo de Deus sendo abençoado. Deus não pode abençoar uma nação que Ele não é Senhor dela. Aí alguém pode dizer: Deus é Senhor de todas as nações. Deus é Senhor de todas as nações no que diz respeito à criação. Isso é fato. Mas no que diz respeito ao comando, Deus não é Senhor de todas as nações, não. Deus não comanda todas as nações, não. O próprio Senhor Jesus, junto com os seus discípulos, diz: eis aqui o príncipe deste mundo. Como é que você vai dizer que Deus é Ele que comanda todas as nações? Comanda no que diz respeito à criação. Ele criou a tudo e a todos. E isso pertence a Ele, isso é dele. Mas essa nação, essa criação se corrompeu. Quando o homem cai, tudo fica no comando do diabo. O diabo é que faz isso. Por que a desobediência em tudo? Porque Satanás é quem está no comando. Infligindo as leis, corrompendo as leis, e ensinando a corromper as leis, principalmente os cabeças da nação. Aí não tem como ir para frente, né? Então abra comigo aí em Deuteronômio, capítulo de número 1, para nós iniciar o nosso vídeo de hoje. E o versículo de número 1 diz assim a palavra de Deus: são estas as palavras que Moisés falou a todo Israel, além do Jordão, no deserto,
no Arábia, diante do mar de Zéfiro, entre Pará, Tofne, Labá, Azarote, de Zabé. Desculpe, irmão, o celular ficou ligado aqui. Se eu ouvir um barulho esquisito, aí é dele. São necessários 11 dias de jornada do Horebe a Cades Barneia, pelo caminho da montanha de Seir, no 40º ano, no primeiro dia do 11º mês, falou Moisés aos filhos de Israel, conforme tudo o que o Senhor lhes ordenara a respeito deles. Depois que feriu a Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, e o Ogé, rei de Bazá, que habitava em Astarote e Edom, além do Jordão, na terra de Moabe, começou Moisés a expor-lhes essa lei, dizendo: o Senhor nosso Deus nos disse em Hebrom: já permanecestes bastante tempo nesta montanha. Voltai-vos, parte e ide à região montanhosa dos amorreus, ide a todos os povos vizinhos no Ará, na planície, nas montanhas, no Negueb, e ao longo da costa do mar, para a terra dos cananeus e para o Líbano, até o grande rio Eufrates. Eis a terra que eu vos dei. Entrai e possuí a terra que o Senhor jurou a vossos pais Abraão, Isaque e Jacó, que a daria a eles e a sua descendência depois deles. Nesse mesmo tempo eu vos disse: sozinho eu não poderei levar-vos. O Senhor vosso Deus vos tenha multiplicado, de modo que hoje sois multidão como as estrelas dos céus. Possa o Senhor Deus de vossos pais aumentar-vos 1000 vezes mais e abençoar-vos como vos prometeu. Como poderia eu sozinho suportar vossos problemas, vossas cargas e vossas contendas? Elegei homens sábios, entendidos e respeitados segundo as vossas tribos, e eu os constituirei vossos cabeças. Vós me respondestes: é bom cumprir a palavra que tens falado, de modo que tomei os cabeças de vossas tribos, homens sábios e respeitados, e os constituí cabeças sobre vós, por comandantes de 1000, de 100, de 50 e de 10, e por oficiais segundo as vossas tribos. No mesmo tempo ordenei a vossos juízes: ouvi a causa entre vossos irmãos e julgai com justiça entre um homem e o seu irmão, ou entregarei ou o estrangeiro, que está com ele. Não mostrarei parcialidade no julgamento. Ouvirei tanto o pequeno como o grande. Não
temereis a ninguém, pois o juízo é de Deus. Mas se a causa for muito difícil para vós, faloeis vir a mim, e eu a ouvirei. Assim naqueles tempos vos ordenei todas as coisas que haveis de fazer. Muito bem. Então nós temos aqui, Moisés já ia passar o comando, né? Estava chegando já na terra prometida, em Canaã. Ele ia entregar o comando do trabalho para Josué. E antes de entregar o comando, ele exortou os filhos de Israel a respeito da conduta deles, como eles deveriam proceder perante a caminhada. Então Moisés está dizendo aqui para os filhos de Israel essas leis que precisavam ser mantidas em Israel, para que Deus pudesse operar no meio deles, para que Deus pudesse prosperar Israel. Os filhos de Israel tinham que obedecer às leis, tinha que estar dentro das leis, senão não tinha como Deus agir. Queridos, entenda que Deus não pode trabalhar com o povo sem que esse povo esteja dentro das leis. Porque quando o povo sai das leis, o povo passa a ser bastardo. O povo passa a ser foragidos. Todo aquele que está fora da lei, que não cumpre a lei, é um foragido. Então a raça humana hoje, para Deus, é praticamente foragida da presença de Deus. Por quê? Porque não obedece mandamento e não obedece leis. Então os filhos de Israel, que tinham saído debaixo da conduta, da lei dada por Deus, para que Moisés pudesse levar eles até a terra prometida, para que eles pudessem herdar a promessa que Deus fez a Abraão, Isaque e a Jacó, eles tinham que obedecer às leis passadas por Deus. Se não obedecesse às leis, não tinha como Deus operar no meio deles. Então, naquela época havia punição séria sobre as leis, né? Para que os filhos de Israel pudessem servir a Deus. E Deus disse aqui para Moisés, no versículo de número 5, além do Jordão, na terra de Moabe, começou Moisés a expor esta lei, dizendo: o Senhor nosso Deus nos disse em Horebe: já permaneceste bastante tempo nesta montanha. Voltai, parte e ide à região. Então, parte daqui. Deus está dizendo para Israel: sai dessa montanha, parte daqui e vá para onde eu estou mandando vocês ir. Era lei. Os filhos de Israel tinham que obedecer às leis. Para entrar na terra, Deus deu lei para eles. Você quer entrar na terra prometida, queridos? Alguém vai dizer: terra prometida foi no passado. Ah, é? Pois a mais gloriosa e a de melhor promessa para mim está por vir. Apocalipse 20 fala dela. Ou quase toda a Bíblia, se não que toda a Bíblia está falando dela. Na interpretação correta você vai achar isso. Então fala da Nova Jerusalém. Você quer ir para lá? Se você quiser ir para lá, essas leis que Deus deu aos filhos de Israel, quase todas estão para você cumprir. Essa aqui, por exemplo, ele disse que sai e vai para a terra que eu estou te mandando. Versículo 7. Voltai-vos, parti e ide a região montanhosa dos amorreus. Moisés tinha acabado de vencer os amorreus. Vai, possua e habite ali, terra melhor, mais produtiva. Então, tudo que Deus preparava para os filhos de Israel era algo precioso, era muito bom. Tudo que Deus quer preparar para você como cristão e como filho
é preciosíssimo, é algo maravilhoso, é muito bom. Mas os filhos de Israel, para possuir, tinham que obedecer às leis. E você? Não tem lei para ser obedecida em Cristo Jesus? Acabaram as leis? Como fica agora se você acha que essas leis aqui passou e ficou para trás? Sai daqui, Deus está dizendo. Sai dessa terra aí, já chega de ficar aí. Você precisa tomar uma posição na sua vida, meu querido. Sai da posição que você está. Sai do lugar que você está. Esse lugar já não dá mais. Você está no lugar com pessoas que o que elas fazem é humilhar os outros. O que elas fazem é zombar dos outros. O que elas fazem é invejar os outros. Você está misturada com pessoas desse tipo? Está na hora de você sair. A inveja é a pior coisa. Pior das feitiçarias, como diz a Bíblia. Podridão dos ossos. Pessoas sem inveja, com inveja, pessoas sem capacidade. E pessoas que não têm capacidade incitam até a morte de outras pessoas. Dos próprios amigos, dos próprios parentes, da mulher, dos filhos, do marido. A inveja causa tudo isso. Então, o que Deus diz para os filhos de Israel: sai daí, vai para onde estou mandando, vou fazer vocês prosperar. E Moisés então pega o livro da lei e começa a dizer para os filhos de Israel. Ele diz aqui no versículo de número 10: o Senhor vosso Deus vos tem multiplicado de modo que hoje sois multidão como as estrelas dos céus. Mas está dizendo: eu peguei vocês, um grupo de pessoas, uma nação que tinha várias pessoas. Ele deveria ter o total dos filhos de Israel. E ele está dizendo para os filhos de Israel: hoje vocês é como as estrelas do céu. E Deus pode triplicar isso, multiplicar isso de maneira que vocês nem possam contar. Basta que vocês sirvam e obedeçam. Você quer ver a multiplicação de Deus para o seu bem na sua vida, queridos? Leis tem que ser cumprida, tem que ser obedecida. As 10 leis dadas por Deus, que é os 10 mandamentos, ninguém quer saber de obedecer. Honra teu pai e tua mãe, primeiro mandamento com promessa. Ama teu próximo a ti mesmo. Ama a Deus sobre todas as coisas e a teu próximo a ti mesmo. Se essa lei não existe, esse mandamento hoje é passado para trás. Então, como o povo quer prosperar e uma prosperidade vem de Deus, mas olha a igreja tal que está rico, a igreja tal que o pastor está bilionário, de que forma conseguiu o dinheiro isso? Conseguiu esse dinheiro que ele tem? É só você olhar. Vendeu muito, comercializou muito, negociou muito dentro da igreja, para que isso pudesse chegar. Nunca Deus prosperando. Nunca Deus prosperando. Negociando com o quê? Se tivesse uma empresa para negociar e legalmente fizesse isso, amém, Deus o prosperaria. Mas ilicitamente, usando o nome de Jesus e a fé das pessoas, isso não é obra de Deus. Essa riqueza não vem do Senhor. Essa riqueza vem da ganância e muitas vezes da inveja e da desobediência e transgressão à lei divina. Então Moisés diz assim para eles: olha, eu não vou conseguir levar vocês sozinhos. Eu vou escolher homem entre vocês que possa estar conduzindo vocês. Versículo 15 ele diz: de modo que tomei os cabeças de vossas tribos, homens sábios e respeitados, e os constituí cabeças sobre vós, por comandante de 1000. Então vejam, homens sábios e respeitados. Como nós vamos respeitar os homens que nós temos em nosso comando? Olha a condição da polícia. Está certo que não são todos. Mas nós poderíamos dizer: como vamos respeitar? Mas nós temos que saber que no meio de 100, 20, 30, 200, 300, sempre haverá um que estraga. Tira
aquela ovelha perdida. Ou, né, colocando no sentido ovelha, tira o perdido, tira o que está torto, para que acerte o restante. E nós temos todas as condições de fazer isso. Agora, e no caso do político, como é que nós vamos fazer? Só se tirar todos. Não vai dar, né? Como fica? E aí Deus diz para Moisés, fala para os filhos de Israel isso. Ele diz, comandante de 1000, de 100, de 50 e de 10 por oficiais, segundo as vossas tribos. Então escolhi homens sinceros, homens corajosos, homens obedientes, homens fiéis, homens tementes a Deus e que respeita a nação, que respeita vocês. E coloquei para vos comandar, para que possa conduzir vocês na direção da terra prometida. O objetivo de Deus é esse, e esse deve ser o pensamento e a intenção de vocês. Ser levado até a terra prometida. Ele disse, no mesmo tempo, ordenei a vossos juízes, ouvi a causa entre vós, vossos irmãos, e julgai com justiça entre um homem e seu irmão, ou o estrangeiro que está com ele. Vejam aqui o que Deus diz para os juízes: julguem corretamente. Porque tem de gente na cadeia que não era para estar presa, né, gente? É uma grandeza, não? E quando sai de lá, é feita justiça em favor deles? Quando eles provam que eles não teve motivo para ser presos, que eles não teve culpa na ação, e que julgaram a eles incorretamente, e eles ficaram 2, 3, 4, 5 anos, sei lá quantos na cadeia, pagando por um crime que não cometeu, como fica? Como fica a justiça? Opera corretamente, como Deus está dizendo aqui para Moisés? Mas isso foi no passado. É verdade, foi no passado. Pelo que nós estamos vendo hoje, não existe mais isso, né? Então ele diz aqui, no mesmo tempo, ordenei aos vossos juízes. Era para julgar o estrangeiro entre todos os irmãos. Não tinha parcialidade. No versículo 17, não mostrareis parcialidade no julgamento. O que é parcialidade? Deus está dizendo não mostrar parcialidade no julgamento. Esse aqui é meu conhecido, mas ele cometeu o crime. Bom, esse aqui é um senador, mas ele cometeu o crime, como fica? Esse aqui, ele é pós-graduado nisso e nisso, mas ele cometeu o crime, meu querido. Como fica? Esse aqui tem 65 anos, mas cometeu o crime. Como fica? Então, são vantagens que Deus dizia para os filhos de Israel, que no caso de um crime, não tinha como ser prevalecida. Tinha que ser batida, porque quem tinha que prevalecer era a lei, era a justiça. Se não desmoralizava aquele que é o dono da justiça, que é Cristo, que é Deus. Quando a justiça diante de Deus, digo isso em Cristo Jesus, ela bate isso aqui, ela menospreza isso aqui, ela está desmerecendo a si mesma, está desmoralizando a si mesmo. Então, quando nós vemos gente desse quilato aí, podemos dizer assim, dessa posição, não obedecendo às leis, está desmoralizando a lei. Está desmoralizando a lei. Então não tem como ir para frente. A lei tem que ser mantida, meu querido. Senão não tem como
manter uma nação, viver um povo livremente, feliz e justamente, prosperando, se não manter a regra da vida, a regra para a nação ir para frente, que é a lei, tem como Deus operar. Então ele diz aqui, ó, não mostrarei parcialidade no julgamento, ouvireis tanto ao pequeno como ao grande. Então esse aqui é meu vizinho, meu parente, meu amigão. Mas o cara roubou. E agora, como fica, senhor juiz? Prenda um outro no lugar dele? Como é que faz? Dá um jeito de colocar a culpa em cima de outra pessoa, de passar essa causa para outra pessoa? Como vai ser? Não mostreis parcialidade no juízo. Era o que Deus falava para os filhos de Israel, para que Moisés aplicasse isso aos filhos de Israel. Imparcial no juízo, no julgamento. O que é ser imparcial? É não aceitar suborno, não aceitar peita, não aceitar favores, não aceitar benefícios, para que dê liberdade ao criminoso. Seja ele a autoridade que ele for, mas ele é um comandante, é um coronel, e qual é o problema? Esse que precisa cumprir a lei primeiro é ele. Ele é um deputado, ele é o líder da nação, esse é o primeiro a cumprir a lei. O juiz começa na casa, meu querido. É o que Deus diz. Imagina se Deus fosse injusto. Quem comandava o mundo? O injusto, Satanás. Por que Satanás não tem comando sobre o mundo no que diz respeito à autoridade máxima e criação e poder de criação? Por que Satanás não comanda? Porque ele não tem autoridade. Ele é corrupto. Ele infringiu as leis, ele quebrou todas as leis. Quem quebrou primeiro as leis da Nova Jerusalém foi ele. Então, todos que estão debaixo do comando dele, a tendência é essa, desobedecer a lei. E por que a nação está assim? Por conta disso. Então, não mostrem parcialidade na lei. Esse aqui é pastor, vou dar um jeitinho nele. Não, seu padre, a gente dá um jeito, seu padre. Vamos ver aí. Então, chama lá o advogado, chama lá o juiz, e acerta. E o padre fica livre, o bispo fica livre, o apóstolo fica livre. Mas eles cometeram um crime. Como fica? Esse é o problema. Esse fez uma faculdade, ele tem uma pós-graduado, tal coisa assim, por isso leva uma certa vantagem. Ele, querido, no comando da lei, na justiça da lei, dada por Deus, não tem nada disso. Não tem nada disso. O que prevalece é a justiça, é a lei. Você que errou, meu querido, vai pagar pelo erro. Não importa quem você é. Ele diz aqui, ó, assim, naquele tempo, vos ordenei todas essas coisas que haveis de fazer. Então, Deus avisa aos filhos de Israel, através de Moisés, para que eles pudessem obedecer o mandamento do Senhor. Vamos andar um pouquinho mais para frente, abram comigo aí, por favor, no capítulo de número 4, do livro de Deuteronômio. Capítulo 4 do livro de Deuteronômio. Ele diz assim, o verso 1, eu vou ler até o 27. Não vou ler tudo não, vou ler um pouco só. O capítulo 4, versículo 1, ele diz, agora, ó Israel, ouvi os estatutos e os juízos que eu vos ensino, para os cumprirdes, para que vivais e entreis para possuir a terra que o Senhor Deus de vossos pais vos dá. Nada apresentareis ao que vos ordenei, e nada diminuirei
dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que vos ordeno. Os vossos olhos viram o que Deus fez por causa de Baal-peor. A todo homem que seguiu a Baal-peor, o Senhor teu Deus exterminou do meio de ti. Porém, vós que vos chegastes ao Senhor vosso Deus, hoje todos estáis vivos. Vede, tenho-vos ensinado estatutos e juízo, como me ordenou o Senhor meu Deus, para que praticai na terra em que ides, entrares para possuir. Guardai-os e praticai-os, pois esta será a vossa sabedoria e o vosso entendimento aos olhos dos povos, que ouvirão todos esses estatutos e dirão: este grande povo é realmente sábio e entendido, que nação há tão grande, que tenha Deus tão chegado a si, como o Senhor nosso Deus. Todas as vezes que invocamos, que gente há tão grande, que tenha estatutos e juízos tão justos, como toda esta lei que hoje dou perante vós. Então, meu querido, aqui está Deus falando para Moisés, ordenando a Moisés para conduzir os filhos de Israel. Israel, vocês viram que quando vocês saíram da terra do Egito, Deus tirou vocês com um forte braço estendido, e Deus me ordenou que ensinasse a vocês a andar em justiça, que ensinasse a vocês a amar um só Deus, que ensinasse a vocês a honrar a Ele, que vos tirou da escravidão, que honrasse a Ele, que vos tirou da vergonha, e que vocês obedecessem e o servissem. Foi para isso que Deus os chamou. E Ele disse aqui aos filhos de Israel: todos vocês que pararam e prostraram diante de Baal-peor, Deus os exterminou. Vocês viram quanta gente ficaram para trás, foram destruídas. Hoje vocês estão entrando na terra, e se não obedecer a Deus perante os estatutos e as leis que estão passando, os mandamentos que o Senhor está dando a vocês, vocês não irão avante, vocês não entrarão na terra, e de fato não entraram. Então, Deus avisa Moisés, e Moisés então diz para o povo, os filhos de Israel. O versículo aqui de número 6, ele diz assim: guardai-os e praticai-os, pois esta será a vossa sabedoria. Tanta gente sábia nesse mundo, não? Tanta gente sábia na igreja, tanta gente que a intenção dele já é correr fazer a teologia. Só lembrando que eu não tenho nada contra, desde que seja para Deus, para o bem do Senhor e para a glória de Deus. Então, mas a pessoa só corre para isso. Por quê? Porque ele visa as coisas dessa vida, as coisas desse mundo. E a teologia ensina a ser sábio humanamente para fazer com que as pessoas caiam no seu entendimento e no seu ensinamento. Para isso, psicólogos, pastores, que está lá dentro, para usar disto na mente das pessoas, porque as pessoas ficam sobre o comando deles, sobre a vontade deles, como massa de manobra na mão deles para fazer o que eles querem. E por mais que você alerta o povo não quer obedecer, prefere ficar assim. Com razão, vai sofrer. Portanto, meu querido, quando Deus diz aqui, quer ser sábio, obedeça os mandamentos e a lei divina. Tem gente que entende muita coisa dentro da igreja, mas das coisas desse mundo.
não entende o mínimo das coisas de Deus que vem de Deus, para servir a Deus. Que nação é essa que está dizendo aqui? O versículo de número 6, guardai-os e praticai-os, pois esta será a vossa sabedoria e o vosso entendimento aos olhos dos povos, que ouvirão todos estes estatutos e dirão, este grande povo é realmente sábio e entendido. Por que sabedoria e por que bom entendimento? Porque obedecia a lei divina, porque obedecia os mandamentos, porque obedecia a palavra. Você é um crente sábio, você sabe falar bem, se praticou isso, né? Mas e a lei? Você pratica? Então você passa a ser um ignorante com a sua sabedoria humana. Mas sabedoria em Cristo Jesus, em Deus, é essa aqui. Obediência aos estatutos de Deus e à palavra de Deus e à lei divina. E o versículo 7 ele diz, que nação há tão grande, que há deuses tão chegados, assim como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos. Aí está. Invoca, quem faz é outro, não é o Deus de Israel, quem faz é Mamon, não é o Deus Todo-Poderoso, você está fora da lei dele. Tem muita gente recebendo muita coisa nas igrejas, mas quem está fazendo? Ah, é Deus, que Deus? O Deus dos falsos profetas, diz a Bíblia que ele, os falsos profetas, o espírito dos falsos profetas, faz até descer fogo do céu. E sinais tão grandes, tão miraculosos, que enganaria Deus escolhido, é o que Jesus diz no seu sermão profético. Por isso, queridos, a lei é o ponto principal para que você possa servir a Deus. Amém? Ore comigo nesse momento. Senhor meu Deus, meu Pai, muito obrigado pela sua palavra. Obrigado pela obra do teu Espírito, Jesus. Obrigado por cuidar de nós. Obrigado pelo pão de cada dia, pelos teus 10 mandamentos e pelas tuas leis que nós nunca vamos deixar de ensiná-las. Pois é remédio, é cura, é vida para o teu povo. Principalmente, Senhor, para a eternidade. Porque quem não obedece leis e mandamentos do Senhor, não tem como entrar contigo em glória eterna. Por isso, Pai, eu te peço, dá-nos sabedoria e nos usa em tuas mãos. Abençoa meus irmãos, os assinantes desse canal. Abençoa a minha nação, meu povo. Abençoa cada um. Faz justiça contra aqueles que, principalmente os que comandantes da lei, mas não obedecem. Criam para si leis e ferem com isso a integridade do povo, a moral do povo e da nação. Pai, em nome de Jesus, nos dê graça. Abençoa os jovens dessa nação. Tenha misericórdia dos que estão enfermos, dos que estão nos leitos de dor. Tenha misericórdia da medicina, tenha misericórdia, Pai, daqueles que com sinceridade estão pregando o Teu Evangelho. Usa as nossas vidas em Tuas mãos, nos dê graça e nos dê sabedoria. Tenha misericórdia dos que estão nos presídios, dos velhos, dos aposentados, que são os mais desprezados, principalmente pelas autoridades. Tenha misericórdia do homem do campo, do lavrador. Tenha misericórdia de cada um. Faz chover sobre a nossa terra, Pai, a chuva abundante, temporã e seródia, para o fruto da nossa nação. Muito obrigado pela nossa nação, uma nação bem-sucedida. Pena que de homens corruptos e cruéis no comando. Mas Tu és Deus acima de tudo e de todos, e há de ouvir a nossa oração. Obrigado, Deus, por tudo. Obrigado pelos nossos familiares, pelos meus parentes, cada um, as minhas parentelas. Que Tu os abençoe e que possa salvar. Obrigado por Jerusalém. Que haja paz em Jerusalém, Senhor. E que Teu nome seja glorificado em cada canto dessa terra. É o que te peço em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu querido irmão. Até o nosso próximo vídeo. Amém.